Olá, salve, salve a todos. Aqui é o professor Roberto falando. Hoje eu quero trazer uma pergunta para vocês, um questionamento, uma reflexão. Sabia que a espécie humana ela tem o hábito de criar classificações para quase todas as coisas do nosso dia a dia? Seja no nosso armário de roupas, onde a gente tem uma gaveta para roupas íntimas, meias, outra para bermudas e camisa, seja na cozinha, onde a gente separa dentro do armário os enlatados do óleo, do arroz, do feijão, né? Então, nós temos o hábito, tradicionalmente, de criar classificação para as coisas do nosso dia a dia. Por que a gente faz isso? O principal motivo é para facilitar na hora em que a gente quer buscar alguma coisa. E o que isso tem a ver com ciências? O que isso tem a ver com a classificação dos seres vivos? Tudo. Vem comigo que agora eu vou te mostrar. Bom, então nós vamos dar início à nossa aula de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, a aula de Ciências para o ensino fundamental sétimo ano, aonde faremos o reconhecimento dos vários reinos e seus componentes. Primeiro, trago aqui uma reflexão sobre biodiversidade, a riqueza de vida na Terra. Esse é um texto onde é feita uma apresentação da biodiversidade que existe no nosso planeta. Lembrando que biodiversidade é uma palavra que significa diversidade de seres vivos, né? Já que bio é vida e diversidade é variedade, é diversificação, né? Então, biodiversidade é a variedade de seres vivos que existem aí no nosso planeta Terra. Então, o texto diz assim: 1.400.000 e contando. Quantas espécies de seres vivos ainda vamos descobrir? A biodiversidade é uma das características mais impressionantes do nosso planeta. São tantas espécies de bichos, plantas e outros seres que sempre há novas pesquisas científicas anunciando descobertas nessa área. Há cerca de 250 anos, pesquisadores do mundo todo se esforçam para descrever e catalogar os seres vivos que encontram por aí. Até agora, já foram descritas mais de 1.400.000 espécies. Se você acha esse número alto, espera até o próximo parágrafo. Baseado no que sabemos hoje, nada menos que 86% de todas as espécies na Terra e 91% daquelas no mar teriam ainda que ser descobertas, conta o biólogo Salvatore Siciliano, da Fundação Oswaldo Cruz. O número de espécies existentes, então, deve ultrapassar de 10 milhões. A previsão dos cientistas é que existam aproximadamente 7,8 milhões de espécies de animais, 298.000 espécies de planta, 611.000 espécies de fungos e 36.400 espécies de protozoários só na Terra. Se contarmos os seres que vivem no oceano, os números crescem ainda mais. Além disso, há uma grande variedade de micro-organismos. Gente, o que esse texto está falando para a gente? Que a maioria dos seres vivos que teoricamente existem na Terra ainda não foram conhecidos, né? Eles são desconhecidos para os cientistas. Então a gente ainda tem muita coisa para aprender a respeito da variedade, da diversidade de seres vivos, tanto no ambiente terrestre quanto no ambiente aquático. A biodiversidade ameaçada. Será que teremos tempo para conhecer todas as espécies de seres vivos que habitam na Terra? Ou será que, de repente, a espécie humana vai entrar em extinção antes disso? Né? Porque a espécie humana existe na superfície da Terra há pouco mais de 100 mil anos. Né? E a gente ainda tem menos da metade dos seres vivos conhecidos. Será que a gente ainda vai viver tempo suficiente para conhecer todas elas? Quando eu digo a gente, eu não estou falando eu, você, não. Eu estou falando da espécie humana. Né? Ou será que a espécie humana, de repente, vai entrar em extinção antes de conhecer todos os seres vivos? É uma pergunta aí que fica
para a cabeça da gente, né? Como os pesquisadores realizam os registros das espécies? Né? Porque são tantos seres vivos no planeta e como que são feitos os registros para identificação desses seres vivos? Né? Então, aí nesse slide, a gente tem duas imagens, né? Uma do sapo encontrado em Nova York, à esquerda, né? E à direita, a salamandra ET, descoberta em 2009. São duas espécies aí de um anfíbio, um réptil, né? que estão aí demonstrados nesse slide. Aqui diz a hora de navegar. Você pode acessar esse material posteriormente e entrar nesse link que está aqui e você vai ter acesso a um material de divulgação da BBC, que é aquela companhia britânica que faz muitas pesquisas, vídeos, documentários, né? E a gente vai ver que existem muitos brasileiros envolvidos nessas pesquisas, né? Pesquisas essas realizadas no Brasil e fora do Brasil. Então, a título de curiosidade, depois vocês podem dar uma acessada nesse link que está aqui em azul e darem uma lida nesse artigo que fala do lagarto do cerrado, tá? Que é um ser vivo que foi catalogado por uma equipe de brasileiros aqui no Brasil, tá? Biodiversidade e classificação. Nessa aula falaremos sobre a importância dos registros das espécies de seres vivos, ou seja, as formas de classificação biológica. Trataremos também de reconhecer como os seres vivos são organizados e agrupados para melhor identificação das espécies. Por que e para que classificar os seres vivos? Será que a classificação dos seres vivos é assunto só para cientista? Então, a gente tem aqui a imagem, né, com vários seres vivos, aonde nós podemos aqui identificar alguns animais, tem também um vegetal, tem um inseto, tem um mamífero, tem um molusco, né? Então, tem vários seres vivos aqui nessas imagens e que, de acordo com os critérios que a gente pode estabelecer, a gente vai ter aí as classificações para separar esses seres vivos. Deu fome. Vamos dar uma olhada nesse prato aqui, vamos observar esse cardápio. A gente tem aqui um bife acebolado, a gente tem aqui um molho de iogurte natural com cogumelos, a gente tem arroz, feijão, farinha de mandioca, salada de alface. Você consegue perceber a variedade de espécies encontradas nesse cardápio? O que você sabe sobre esses organismos? Então, a gente aqui nesse cardápio, aqui nesse prato, nós temos vários seres vivos. E como que nós poderíamos classificar, separar esses seres vivos? É o que a gente vai ver já já. Então, nós temos aqui Saboreando Ciência. Agora, tente reunir os seres vivos que fazem parte dos ingredientes do cardápio de acordo com a classificação abaixo. Coloque em prática o que você já sabe sobre esses seres e verifique as semelhanças e diferenças dos grupos de espécies que você conseguiu observar. Então, entre os fungos, a gente pode destacar aqueles que estão presentes no molho de cogumelos, né? Que é o molho de cogumelo, o cogumelo é um fungo. Bactérias, nós temos bactérias presentes no iogurte, bactérias que fazem a fermentação durante a produção do iogurte. Vegetais, a gente tem ali presente na salada de alface, o feijão, o arroz, a farinha de mandioca, a cebola. Animal, a gente tem ali a presença do bife, né? O bife é de origem animal. Então, nós, a partir de determinadas características, nós fomos agrupando os ingredientes desse cardápio em fungos, bactérias, vegetais e animais. Então, a gente estabeleceu um critério e criou um sistema de classificação. Essa é a ideia. Por que classificar? A necessidade de reunirem-se os seres vivos em grupos e conhecer suas semelhanças e diferenças é algo comum no nosso dia a dia. A distinção informal dos seres vivos perde-se no tempo e na história da humanidade. Então, como eu falei com vocês lá no início do vídeo,
né, na provocação que eu apresentei para vocês, a ideia é que a gente faça essas classificações para facilitar na hora em que a gente quiser acessar essas informações. Então, a gente desenvolve, estabelece esses critérios de classificação. Revirando o passado. A história da classificação é tão antiga quanto o próprio homem. Ao longo do tempo, diferentes maneiras de classificar os seres vivos foram sendo substituídas. Não necessariamente por serem certas ou erradas, mas sim porque novos conhecimentos, decorrentes dos avanços científicos e tecnológicos, permitiram entender melhor as relações evolutivas dos seres vivos. Aqui a gente tem uma imagem, né, dos homens das cavernas, né, dos neandertais, onde eles utilizavam um critério de animais e plantas para classificar os seres vivos. Então, ele olhava um determinado ser, classificava ele como animal ou planta de acordo com os critérios que eles estabeleceram lá naquela época. Tá? Você, 50 mil anos. A espécie a que pertencemos, o Homo sapiens, que na tradução ao pé da letra significa homem sábio, diferenciou-se há uns 100 mil anos. Como seríamos naquele tempo? O mais extraordinário é que, como tudo indica, quase todos os genes que nos tornam humanos já existiam nas populações daquela época. Portanto, a imensa diferença que existe entre nós e o homem das cavernas é essencialmente a cultura e não a genética. Você pode, portanto, esquecendo sua cultura, sentir-se um homem primitivo. Ou seja, geneticamente, nós somos iguais aos homens das cavernas. O que nos diferencia dele é a cultura, o conhecimento, é a sabedoria. Por isso que a nossa espécie atual é chamada de Homo sapiens, que na tradução literal significa homem sábio. Tá? Aqui, um jogo da imaginação. Tenta imaginar como que seria o homem primitivo lá no seu ambiente, né? Vamos pensar nas preocupações, emoções e problemas que eles poderiam ter naquela época. Quais os problemas que eles estariam pensando? Será que o principal problema deles era a obtenção de alimentos? Será que era só nisso que eles pensavam? Em comer? Ou será que, de repente, eles não tinham que também se preocupar em se defender do ataque de outros animais? Como analisaria esses problemas em busca de soluções, né? Ou seja, como que a gente poderia pensar numa solução para esse problema, por exemplo, o ataque de outros animais? Talvez a utilização do fogo, né? Ele poderia auxiliar a afastar os outros animais que eventualmente poderiam atacar os homens das cavernas, né? Como faria para pegar água, comida, para se proteger, né? E como que seria isso na perspectiva do solo, das plantas e dos outros animais? Porque a gente acaba sendo muito egoísta, né? Pensando só no homem das cavernas. Mas como que eram as plantas naquela época? Como que eram os outros animais naquela época? A gente precisa pensar de maneira abrangente, né? Pensar em tudo. A curiosidade de Aristóteles. Bom, Aristóteles, antes da gente falar aí, a gente precisa dizer quem foi ele, né? Aristóteles foi um filósofo grego que viveu lá em aproximadamente 300 anos antes de Cristo. E, como todo filósofo, ele buscava explicação racional para as suas dúvidas, para os seus questionamentos. A filosofia, ela é exatamente isso. Ela é a busca racional por algo que esteja causando uma inquietude, que esteja incomodando, que esteja gerando dúvida. Então, é uma explicação racional para os fatos observados. Então, diz aqui, ó, a história revela grandes personagens que se destacaram em seus estudos e observações sobre a classificação biológica. As primeiras tentativas surgiram na Grécia Antiga. Aristóteles, 348 a 323 a.C., filósofo grego, demonstrou uma visão avançada, utilizando critérios como a organização corporal para dividir os seres vivos em grupos. O seu discípulo, Teofrasto, classificou as plantas por seu uso e forma de cultivo. Então, o Teofrasto, que era discípulo de Aristóteles,
classificou as plantas em, por exemplo, plantas ornamentais, plantas medicinais, plantas comestíveis, né? Então, ele criou, de acordo com um critério definido por ele, uma classificação para as plantas, né? Aqui à direita a gente tem a imagem aí do Aristóteles, né? A pintura que remete ao Aristóteles, segurando ali um livro, né? Que representa o conhecimento, representa a sabedoria. A classificação adotada por Aristóteles seguia alguns critérios, tais como forma do corpo, tipo de nutrição e lugar em que vive. Ou seja, essa foi, foi o critério que Aristóteles estabeleceu para fazer a sua classificação dos seres vivos. Tá? Outras formas de organizar os seres vivos foram surgindo, mas os registros de Aristóteles permaneceram por um longo tempo como referência para outros pesquisadores. Os cientistas que se dedicavam ao estudo dos seres vivos se preocupavam em identificá-los com um nome, além disso, descreviam as características observadas e faziam os registros de suas pesquisas. O conhecimento produzido ao longo da história serviu de inspiração para outros pesquisadores. Em ciências, galera, isso é muito comum, né? Essa coisa de você utilizar o princípio, né, a ideia que um pesquisador teve tempos antes, servir de base, de pontapé para pesquisa para outros cientistas. Então, uma pesquisa vai se debruçando e aprimorando uma pesquisa anterior, né? Conhecendo as novas espécies de seres vivos. Até o século XV, os cientistas europeus que realizavam seus estudos na área de classificação conheciam principalmente os seres vivos encontrados em seu continente. Com o advento das grandes navegações marítimas, outras regiões foram sendo exploradas e uma grande quantidade de seres vivos passou a ser conhecida e catalogada, tornando o trabalho de nomeá-los muito difícil. A gente tem que pensar um pouco no contexto histórico que o mundo vivia aqui nessa época, né? No século XV, é o século das grandes navegações, né? É o século em que ocorre descoberta das Américas, descobrimento do Brasil, né? Então, os países principalmente ali da Península Ibérica, né? Portugal e Espanha, se lançaram ao mar e foram descobrindo novas terras. E nisso que iam descobrindo novas terras, acabavam tendo contato com novas espécies de seres vivos. E aí esse trabalho de catalogar, identificar e de nomear os seres vivos, ele foi se tornando cada vez mais difícil, né? Porque você foi aumentando a quantidade de seres vivos, então classificar, catalogar e dar o nome a esses seres vivos foi se tornando um trabalho cada vez mais difícil. Até que chega a vez do cientista Linneu, né? Muitos anos depois, o sueco Carl von Linné, 1707 a 1778, conhecido no Brasil como Linneu, ele aparece com ideias que iriam mudar o rumo da ciência moderna. Ele estabeleceu categorias para agrupar os seres vivos e propôs um sistema para nomeá-los. O sistema criado por Linneu utiliza regras para escrever o nome dos seres vivos que são empregadas até hoje. Então, essa contribuição do Linneu para a classificação e denominação dos seres vivos é uma contribuição muito importante para a ciência. Tão importante que ela está em uso até hoje, ela é válida até hoje. E é uma teoria, uma proposta feita há quase 286 anos atrás, quase 300 anos, né? Os registros de Linneu. A publicação do seu livro Sistema Naturae, em 1758, apresentou propostas detalhadas de suas pesquisas sobre classificação dos seres vivos. Linneu propôs um sistema de classificação com tanta eficiência que suas regras são adotadas até hoje. Trata-se da nomenclatura binomial, que atribui 2 nomes a cada espécie de ser vivo. Então, esse sistema de nomenclatura que o Linneu propõe para os seres vivos é um sistema de nomenclatura binomial, onde cada ser vivo
possui dois nomes, por isso que é binomial, tá? E aqui à direita a gente tem a capa do livro, publicado por Linneu em 1758, né? Classificar é agrupar obedecendo determinados critérios. O ramo da ciência que descreve e classifica os seres vivos é a taxonomia, tá? É a parte da ciência que descreve e classifica os seres vivos, é a taxonomia. O conhecimento sobre a biodiversidade é fundamental para o alcance de um dos grandes desafios da humanidade, a preservação dos ecossistemas e dos seres vivos. Os avanços tecnológicos e a aquisição de novos conhecimentos vêm possibilitando novos ajustes e mudanças quanto aos critérios de classificação. A taxonomia é uma importante ferramenta para os biólogos e, por meio dela, já foram descritas cerca de 1,5 milhão de espécies vivas. Além disso, sempre que aparecem novas variáveis, novos termos e explicações. Não é tarefa fácil para os pesquisadores, né? Imagina a gente estar ali o tempo todo observando, acompanhando, registrando, catalogando e dando nome a esse monte de espécies de seres vivos que já são conhecidas e ainda o que se tem para conhecer, né? É muita coisa. Ciência e tecnologia. Com os avanços de novas técnicas de estudo dos seres vivos, muitas informações foram aprimoradas. Um grande passo nesse avanço foi a invenção da microscopia eletrônica e de aparelhos e técnicas relacionados ao uso do DNA. Então, o microscópio eletrônico, ele, quando foi desenvolvido no início do século XX, ele mudou completamente o que se sabia a respeito da biologia, né? Porque através dele foi possível visualizar o núcleo das células. Então, isso ampliou e muito os critérios de classificação dos seres vivos. Atualmente, a classificação é feita considerando critérios mais avançados, tais como a história evolutiva de cada ser vivo, seu desenvolvimento embrionário, evidências baseadas em análises bioquímicas e genéticas. Aí aqui, quando a gente fala em genética, a gente não pode deixar de pensar no DNA, né? Que é a molécula que carrega todas as informações dos seres vivos, né? Que serão manifestadas nos seres vivos. E aí a gente tem aqui uma molécula de DNA girando aí à nossa direita, bonitona, aparecendo aí para a gente lembrar, né? Ver e lembrar como que é a molécula de DNA. Sem as regras de Linneu, quanta confusão, né? O nome cachorro escrito em algumas línguas. Em espanhol, berro. Em inglês, dog. Em hebraico, kelev. Em francês, chien. Em português, cachorro, cão. Em italiano, cane. Em alemão, Hund. Então, pensa na confusão que seria para os cientistas desses países aí se comunicarem falando do cachorro, aonde em cada lugar o cachorro é chamado de um jeito. Então, o sistema de classificação de Linneu, a regra de nomenclatura do Linneu, ela resolve esse problema, né? No caso do cachorro, a gente vai ver, o nome científico dele é Canis familiaris. Então, em qualquer lugar do mundo, com qualquer pessoa que tenha um conhecimento mínimo de ciências, pode ser no Japão, se você falar com ela, Canis familiaris, ela vai saber que está falando do cachorro. Sobre as regras de nomenclatura. As regras de classificação criadas por Linneu partem da ideia de fazer com que os cientistas, em qualquer lugar do mundo, escrevam o nome dos seres vivos da mesma forma, independente do idioma. Para isso, ele utilizou uma nomenclatura binomial escrita em latim. Veja como escrever o nome do cachorro de forma que, em qualquer lugar, esse animal seja identificado. Então está aqui, Canis familiaris é o nome científico do cachorro, tá? Observa que são dois nomes, né? Canis e familiares, tá? O primeiro nome se refere ao gênero e deve ser sempre escrito com a primeira letra maiúscula, tá? Então aqui Canis, o C
é uma letra maiúscula. Todas as outras letras que aparecerem no nome vão ter que ser minúscula. Só a primeira do gênero é que é escrita com letra maiúscula. O segundo nome refere-se ao nome específico. E aí, ó, escreve-se sempre com a letra minúscula. A expressão formada por canes familiares designa o nome da espécie, no caso aí, o famoso cachorrinho, né? Categorias taxonômicas. O nome científico deve se destacar no texto em que aparece, seja pela impressão itálico ou grafado. Gente, o que é impressão itálico? Itálico é aquela letra deitadinha, né? Então, você tem a letra normal, que é a letra em pezinha, e o itálico, que é quando ela está deitadinha. Ou grafado, ou seja, ou então sublinhado. É obrigatório o uso de duas palavras. Ele é a identidade do ser vivo. Então, a gente tem aqui, por exemplo, na jaguatirica, o nome científico dela é Leopardus pardalis. É o nome científico da jaguatirica. Então, é um nome formado por duas partes, né? Leopardus pardalis é o nome científico da jaguatirica, tá? Isso identifica uma espécie biológica. O que é uma espécie biológica? É um conjunto de organismos semelhantes entre si, capazes de cruzar e gerar descendentes férteis. Isso não acontece, por exemplo, com o jumento e com a mula. Eles não procriam, né? Então, quer dizer, eles não constituem uma espécie biológica. Porque para constituir uma espécie biológica, tem que ter a capacidade de cruzar e gerar descendentes férteis. Isso não acontece com o jumento nem com a mula. Então, não constituem uma espécie biológica. Acima da espécie, a gente tem a categoria taxonômica gênero, ou seja, as espécies podem se agrupar e formar um gênero. A jaguatirica e o gato do mato são animais de espécies diferentes, mas que pertencem ao mesmo gênero, o gênero Leopardus. Roberto, como é que eu vou saber disso? Olhando para o nome científico do ser vivo. Jaguatirica é Leopardus pardalis, gato do mato, Leopardus viedi, né? Então, observa que os dois animais começam com o mesmo gênero leopardos, né? Mas, no caso, são espécies diferentes, jaguatirica e gato do mato, Leopardus pardalis e Leopardus viedi. Acima de gênero, nós temos família. Os gêneros mais aparentados entre si podem ser agrupados e formar uma família. Os felídeos ou felinos, do latim científico felidia, constituem uma família. Então, a gente tem Panthera tigris, em A aqui, ó, Panthera tigris, e Puma concolor, aqui, ó. São animais de espécies e gêneros diferentes, mas que pertencem à mesma família, é a família dos felinos, né? Então, a gente tem aqui em A é o tigre de Sumatra, em B é o leão da montanha, também conhecido como puma. São animais que pertencem a gêneros diferentes, espécies diferentes, mas estão dentro de uma mesma família, que é a família dos felinos. Assim como a jaguatirica e o gato do mato também são aqui felinos, né? Categoria taxonômica acima, ordem, tá? Então, um conjunto de famílias mais aparentadas entre si formam uma ordem. Assim como a onça pintada, outros animais pertencem à ordem dos carnívoros, né? Então, a gente tem, dentro do grupo dos carnívoros, a gente tem cães, gatos, ursos, né? Vários animais que pertencem à ordem dos carnívoros, né? Dos animais que se alimentam de carne. Então, é uma categoria taxonômica mais abrangente. Então, a gente saiu da espécie, foi para o gênero, família,
né? Agora a gente está em ordem, então a gente está saindo de uma classificação mais específica, né, de uma classificação taxonômica mais restrita e indo para uma mais abrangente, aonde você acaba tendo mais representantes dentro dela. Acima de ordens, nós temos as classes, né? O conjunto de ordens mais aparentadas entre si formam uma classe. Os animais da ordem carnívora, juntamente com os animais de outras ordens, como a rodentia, que é o caso das pacas e da capivara, quiróptera, que é o caso dos morcegos, os primates, que são os chimpanzés e seres humanos, são agrupados na classe mamária, classe dos mamíferos. Então, aqui ó, tem a imagem contendo vários animais que pertencem a diferentes ordens, a diferentes famílias, diferentes gêneros e que constituem diferentes espécies. Tá? De cima para baixo, a gente tem aqui um morcego, do ladinho dele aqui tem um roedor que eu não consegui identificar, do ladinho um canguru, lá embaixo esse animalzinho aqui eu também não consegui identificar, tem os seres humanos, tem o elefante marinho, tem o esquilo, tem um animalzinho aqui que eu também não consegui identificar, tem os elefantes, tem o ornitorrinco, tem o tiu, tem o cervo, tem a baleia, tem a topeira, tem o panda, tem o tatu, tem a zebra e tem a cuíca, que é uma espécie de rato selvagem. Tá? Todos eles aí constituem a mesma classe, que é a classe dos mamíferos. Então, quando você tem várias classes que se assemelham, elas vão constituir um filo. Tá? Então, é uma categoria taxonômica acima das classes. Então, conjunto de classes com características mais aparentadas entre si formam um filo. Os animais da classe dos mamíferos, juntamente com os animais de outras classes, como é a classe dos répteis, cobra, tartaruga, classe das aves, galinha, beija-flor, gavião, são agrupados no mesmo filo, que é o filo Chordata, que é o filo dos animais que possuem coluna vertebral. Tá? E chegamos à última e mais abrangente de todas as classificações taxonômicas, que é o reino. Os filos podem ser agrupados em outros filos, mais aparentados entre si, formando um reino. Exemplos de reinos. Os animais do filo Chordata, juntamente com animais de outros filos, como a dos artrópodes, que englobam insetos e aranhas, como dos moluscos, que englobam polvos e caramujos, são agrupados todos dentro de um mesmo reino, que é o reino Animalia, também chamado de Metazoa. E aí aqui a gente tem uma imagem que traz para a gente alguma parte da diversidade de animais, né? A gente tem aqui a estrela do mar, o louva-a-Deus, a minhoca, o tigre de Sumatra, a gente tem uma medusa, né? Todos esses seres vivos aí pertencem ao mesmo reino, que é o reino animal. E aí, finalmente, a gente chega na classificação científica e, por tudo que foi descrito, vamos ver como que fica a organização taxonômica da jaguatirica. A jaguatirica, ela pertence ao reino Animalia, filo Chordata, classe Mammalia, ordem Carnívora, família Felidia, gênero Leopardos, espécie Leopardus pardalis. Né? Então tá aqui, ó, um bichinho, parece um gatinho, né? Parece um gatinho. Vale até a pena a gente conhecer um pouco mais ela, fazer uma pesquisa aí, um pouco mais dos hábitos da jaguatirica. Fica a dica aí, né? Como curiosidade, não é para obrigatoriamente estar fazendo nada, não, mas é só como curiosidade mesmo. E aí agora a gente vai falar um pouquinho dos reinos dos seres vivos, né? Porque é uma visão geral que a gente precisa ter aqui, tá? Atualmente, os cientistas consideram a existência de 5 reinos de seres vivos. Vamos conhecer um pouco de cada um desses reinos e seus componentes. Então, a gente tem o reino Monera, reino protista, reino fungi, reino animal e reino vegetal.
Aí aqui à direita a gente tem uma sequência de imagens que vai trazendo imagens, né, de representantes de cada um desses reinos. Importante destacar aqui que o reino Monera é o reino que é representado somente pelas bactérias e todas as suas células são procariontes, ou seja, possuem material genético espalhado no citoplasma. Já os outros reinos, reino protista, reino plantae, reino fungi, reino animalia, todos eles são reinos de seres que possuem células eucariontes, ou seja, células cujo material genético fica preservado no núcleo. Agora a gente vai falar do reino Monera. O reino Monera compreende todos os seres unicelulares e procariontes, ou seja, a célula, que é o próprio indivíduo, não possui núcleo individualizado pela membrana e não possui organelas membranosas no citoplasma, como as mitocôndrias e os cloroplastos. Pertencem ao reino Monera as bactérias e as cianobactérias, também conhecida como cianofícias ou algas azuis. Aí a gente tem aqui a imagenzinha das bactérias, né? São os únicos representantes do reino Monera. Já o reino protista ou reino protoctista, esse reino é formado pelos protozoários, seres unicelulares eucarióticos, ou seja, seres que possuem um núcleo delimitado e organizado pela membrana nuclear, são heterotróficos, alimentam-se de bactérias ou de outros protozoários ou da matéria orgânica dissolvida em água. E ainda nesse grupo fazem parte as algas, que são seres eucarióticos, unicelulares ou multicelulares, mas que são autotróficos fotossintetizantes, né? São aquelas algas que realizam fotossíntese, né? Então a gente tem aqui uma imagem de alguns protozoários e de algumas algas unicelulares, né? O reino fungi é o reino que inclui os fungos, fungos que são seres eucarióticos, podendo ser unicelulares ou multicelulares, são heterotróficos por absorção. Os fungos ocupam lugares úmidos e sombreados. São representantes desse reino os cogumelos, bolores, orelha de pau, penicillium. Penicillium é um fungo que produz a penicilina, que foi o primeiro antibiótico utilizado pela humanidade. A gente tem também o fermento biológico, que a gente utiliza na fermentação da massa de pães e pizzas, que são micro-organismos que pertencem ao reino fungi, são fungos que nós adicionamos nas massas para fazer a fermentação, né? E aqui tem algumas imagens de algumas manifestações, apresentações de fungos. O reino plantae ou reino metáfita, reúne as plantas, são seres eucarióticos, multicelulares, autotróficos fotossintetizantes. Nesse reino nós vamos encontrar as briófitas, representadas aqui pelos musgos, as pteridófitas, representadas pelas samambaias, gimnospermas, representadas pelos pinheiros, angiospermas, representada por todas as plantas que dão frutos. Então, a mangueira, a bananeira, a goiabeira, o pé de laranja, o abacaxi, todas as plantas que dão frutos, então, são aí plantas que pertencem a esse grupo das angiospermas. Depois, vocês vão estudar cada um desses reinos detalhadamente, passando pelas suas características, passando pela fisiologia, pelo funcionamento do corpo desses seres. Por enquanto, é só uma visão geral que a gente está tendo. O reino Animalia, também chamado de metazoa, compreende todos os animais. Os animais são seres eucariontes, pluricelulares, heterotróficos. Nesse grupo, a gente tem aí uma grande variedade de organismos,
desde os animais mais simples, como as esponjas. Lembra do desenho do Bob Esponja? Então, o Bob Esponja ele representa um animal. É claro que não é um animal que sai andando igual a ele, mas a esponja que existe no fundo do mar, né, é um ser vivo, é um animal, tá? E até animais mais complexos, como o caso dos cordados, a qual pertence o ser humano. Lembrando que os cordados são todos aqueles seres vivos, todos os animais que apresentam coluna vertebral em algum momento da sua vida. E agora, mais uma vez, a hora de navegar. Na comunidade científica em todo o mundo, governos e ambientalistas vêm alertando para a perda da biodiversidade, principalmente e particularmente nas regiões tropicais. A proteção e a conservação dos recursos biológicos são extremamente importantes para o equilíbrio dos ecossistemas. Então, quando a gente fala de preservação ambiental, preservar os ecossistemas, preservar a biodiversidade, Hum, é porque a gente está fazendo isso pensando na nossa própria existência, né? Com o desaparecimento de certas aves, répteis, anfíbios, vegetais, a sobrevivência da espécie humana, a existência da espécie humana fica ameaçada, né? Se a gente começar a destruir mais do que já está fazendo aí com o meio ambiente, com certeza a gente vai ter um comprometimento da nossa própria existência aqui no planeta. E aí ficou aí mais um link para vocês, de repente, acessarem aí, caso tenham a curiosidade e queiram aprofundar um pouco mais. Na tela aí a gente tem a imagem de uma arara azul, tem até o filme Rio, aquela animação, né, da ararinha azul, e é um animal ameaçado de extinção, né? Então a gente precisa combater essa coisa do tráfico de animais, né? Como que a gente pode fazer para combater o tráfico de animais? Não comprando animais que vêm de cativeiro, né? Esses animais que são traficados, né? Saibam que para cada animal que chega a ser comprado, vamos pensar aqui no papagaio, que é um animal silvestre, né? Ele não está ameaçado de extinção, mas para cada papagaio que tem dentro das casas, né, quem tem um papagaio, 10 papagaios tiveram que morrer para que ele chegar até a casa de alguém. Então, é uma estatística muito ruim e o Brasil aí, ele tem um maior índice de tráfico de animais do que de drogas e de armas. Então, a gente precisa realmente repensar as nossas atitudes em relação a isso para garantir a nossa própria sobrevivência. Pessoal, eu vou deixar esse material para vocês, tá? E a gente se vê numa próxima oportunidade. Boa aula. Tchau, tchau. Antes de finalizar esse vídeo, eu gostaria de compartilhar com vocês essa imagem que traz um resumo de todos os 5 reinos e separando ali com o tipo de célula que tem em cada reino, né? Como vocês podem perceber, o reino Monera, que é o reino das bactérias, possuem células procariontes, que são aquelas células cujo material genético ficam espalhados pelo citoplasma, né? Todos os outros reinos para cima, né? Reino protista, reino plantae, reino fungi, reino animalia, possuem células eucariontes, que são aquelas células cujo material genético ficam preservado no núcleo, tá? E também é uma ilustração que traz exemplos, né, de cada um dos reinos apresentados, né, cada um dos 5 reinos. Então, vale bastante a pena você olhar para essa figura, para essa representação dos 5 reinos e tentar absorver o máximo de informações que estão sendo dispostas aí, né? Que também traz uma sequência evolutiva dos seres vivos, né? De bactérias, passando a protistas, passando pelo reino fungi, pelo reino plantae e chegando aos seres mais complexos, que são os
animais ali no reino Animalia. Essa imagem de agora ela traz as categorias taxonômicas, né, as 7 categorias taxonômicas, todas elas na ordem da mais abrangente para a mais específica, né? E se vocês observarem, no início de cada uma dessas categorias, a gente tem uma ou duas letras de destaque, né? Então a gente tem ali a categoria mais abrangente, o reino, depois filo, depois classe, ordem, família, gênero e espécie. Se você juntar as letrinhas em azul, você forma uma palavra, que é um chamado de acróstico, né? Que é o reficofage. Juntando todas as letras em azul, né, você tem a palavra reficofage, que é um macete para você memorizar a ordem de apresentação das categorias taxonômicas, começando da mais abrangente e indo para a mais específica, né? Reficofage, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E agora sim, para finalizar a aula, essa última tela aí traz um exemplo de classificação taxonômica usada para o cão, né, o cachorro, e a gente vem começando de uma classificação mais abrangente, que é o reino, até chegar na mais específica, que é a espécie. A gente observa lá que no reino Animalia nós temos vários animais, né, que estão ali em amarelo e o cão é o azulzinho. Depois nós temos o filo cordata, que são aqueles animais que possuem coluna vertebral. A gente tem vários animais ali e o cão é o azulzinho. O cão vai ser o azulzinho em todos. O subfilo vertebrata. Depois a classe mamária, que são a dos mamíferos. A ordem carnívora, que são daqueles animais que se alimentam de carne. Depois a família Canidia, que é a dos cães, né? O gênero Canis e a espécie do cachorro, que é o Canis familiaris, que é o nome científico do cão, né? Que é a forma com que ele vai ser internacionalmente conhecido. Qualquer lugar do mundo que você for, que você conversar com alguém que tenha o mínimo de conhecimento de ciências, se você falar Canis familiaris, pode ser um japonês, pode ser um tailandês, pode ser um francês, um alemão, ele vai entender que você está falando do cachorro. Então, agora sim, encerrando a aula, pessoal, fiquem todos com Deus, se cuidem e até a próxima.